representante da comissão organizadora e parabenizá-los pela iniciativa e realização deste importante evento. Gostaria também de parabenizar as crianças pela apresentação e também aos músicos, né, pela belíssima apresentação. Então, obrigado a todos. Para mim é uma grande honra participar da abertura do primeiro seminário internacional sobre migrações, realizado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais. O título de minha apresentação: Migrações, Desigualdades e Diversidades, Desafios Contemporâneos. Proponho nesta exposição problematizar alguns dos motivos que provocam as migrações voluntárias ou forçadas no contexto do capitalismo neoliberal globalizado e apontar algumas barreiras que dificultam a inserção dos imigrantes nos países de destino. Como referências para a discussão, serão apresentados alguns aspectos das migrações históricas no Brasil e alguns dados sobre a migração contemporânea na cidade de São Paulo. Espero que minhas reflexões, resultados de meus estudos sistematizados aqui nesta apresentação, possam trazer alguma contribuição aos colegas presentes aqui. Inicio a minha fala informando que sou descendente de japoneses, mais precisamente de imigrantes japoneses da província de Okinawa, no Japão. Penso que é necessário contar que desde o final da Segunda Guerra Mundial, a população de Okinawa é obrigada a conviver com a presença incômoda de inúmeras bases militares dos Estados Unidos e, recentemente, tem lutado contra a construção de mais uma base que terá sérios impactos no meio ambiente. A minha história e a história da minha família fazem parte da história da imigração japonesa no Brasil. O primeiro navio vindo do Japão aportou na cidade de Santos, no estado de São Paulo, em 18 de junho de 1908, como decorrência de um tratado firmado entre a Companhia de Imigração do Japão e o governo do estado de São Paulo. No navio Kasatomaru vieram 781 japoneses, sendo 165 famílias e 48 imigrantes avulsos. Todos deveriam seguir para as lavouras de café no interior de São Paulo. Com a abolição da escravatura, em 1888, as lavouras de café demandavam mão de obra. Os primeiros trabalhadores livres vieram da Itália, mas devido às duras condições de trabalho, muitos não permaneceram. Foi então que, mesmo sob muita resistência, tiveram de conceder a entrada de imigrantes japoneses. Os asiáticos estavam entre os imigrantes indesejáveis. Os japoneses eram considerados inassimiláveis como enxofre, eram vistos como perigo amarelo. Essa expressão teve origem nos Estados Unidos no início do século XIX, em referência aos asiáticos. Curiosamente, essa expressão perigo amarelo ressurgiu com a pandemia da Covid-19. Aliás, foram registradas manifestações de xenofobia contra asiáticos em várias partes do mundo, de protesto, tendo como slogan "Eu não sou um vírus". É interessante pensar como a xenofobia parece desaparecer, mas permanece latente e ressurge em certos momentos, como este da pandemia da Covid-19. Voltando ao início do século XX, no Brasil, como entender a aversão xenofóbica e racista do Brasil em relação aos imigrantes não brancos? Um país mestiço como o Brasil pode ser racista? Como devem saber, o Brasil e a maior parte dos países da América Latina foram colonizados pelos portugueses e pelos espanhóis. E além da presença dos povos originários, os indígenas, houve, a partir do século XVI, o ingresso forçado dos africanos. A população desses países é inegavelmente miscigenada desde as suas origens. No entanto, como colônias, importaram o pensamento etnocêntrico e racista da Europa. Joseph Arthur de Gobineau, diplomata que esteve no Brasil no século XIX, exerceu grande influência sobre os intelectuais brasileiros com a sua obra Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, que passava a mestiçagem levaria à degeneração física e intelectual do povo e que a solução seria o branqueamento.
Aqui eu apresento a vocês, né, do Festival de Okinawa, realizado pelos imigrantes japoneses. Esta foto, esta tela de Modesto Brocos, data de 1895 e é intitulada A Redenção de Cã, como referência a uma passagem bíblica. Essa tela de Modesto Brocos, né, A Redenção de Cã, né, datada de 1895, como vocês podem ver aqui, à esquerda, uma senhora negra, de pé, né, com as mãos olhando em direção aos céus, numa postura de louvor. Ao centro, uma senhora, né, mestiça, em seu colo uma criança branca. E aqui à direita, um homem branco. Né? Esta tela ela sintetiza, né, esse processo de branqueamento da população. E em 1929, podem ver a próxima tela? Sim, professor. Está tudo certinho, agora está certinho. Pode continuar. Obrigada. Obrigado. Em 1929, foi realizado no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Gostaria de citar aqui um trecho do trabalho intitulado O Problema Eugênico da Imigração, de Azevedo de Amaral, né, que está projetado aqui na tela. A nossa preocupação tem de ser a formação de uma raça superior, de que dependem o progresso material da civilização, a estabilidade moral da sociedade e a segurança política do Estado. Na defesa racial, importa, acima de tudo, que os elementos incorporados à nacionalidade possuam os caracteres de inteligência e de caráter, em que se traduzem os atestados de uma herança satisfatória. Seguindo esta orientação, devemos selecionar as populações cujo coeficiente intelectual é reconhecidamente mais elevado, de preferência aquelas cuja mentalidade é notoriamente inferior. Este é um trecho da fala, da apresentação de Amaral, no primeiro Congresso de Eugenia, no Brasil. Então, aqui, podem notar que a preferência, né, da imigração de trabalhadores brancos europeus. É importante ressaltar que na década de 20 já ocorria um processo de industrialização no Brasil, que demandava uma mão de obra mais qualificada e não apenas um trabalhador braçal, o que permite entender, sem termos que concordar com a citação de Amaral. De toda forma, é importante ressaltar que no desenvolvimento econômico do Brasil predominou a agricultura de exportação, inicialmente no século XVI, com a plantation, né, essa que se trata de uma de cana-de-açúcar. Né? E no século XIX, com as lavouras de café, principalmente no estado de São Paulo. E gostaria de trazer aqui uma outra citação, né, de Caio Prado Júnior, que está intitulada Sentido da Colonização, que está no livro Formação do Brasil Contemporâneo, publicada, o livro publicado inicialmente em 1942. Citação: se vamos à essência da nossa formação, veremos que, na realidade, nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco e outros gêneros, mas ouro e diamantes, depois o algodão e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isso. É com tal objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras. O sentido da evolução brasileira ainda se afirma por aquele caráter inicial da colonização. Isso foi escrito em 1942. Né? Então, Caio Prado Júnior foi um divisor de águas, né, no pensamento brasileiro, porque até então o atraso brasileiro era explicado pela miscigenação racial. O Brasil, né, até então, era considerado um país atrasado em relação à Europa civilizada, porque o brasileiro, o povo mestiço, havia herdado características das raças inferiores, ou seja, não brancas. Caio Prado Júnior, intelectual marxista, explica a formação do Brasil com base no processo de colonização, que manteve o país como economia dependente do mercado mundial capitalista desde o século XVI. E vale acrescentar Fernando Novaes, em entrevista dada sobre a obra de Caio Prado Júnior. Citação:
O que há de estrutural na colonização? Pergunta e a resposta: a exploração. Fecho aspas. Nos dias de hoje, após décadas de industrialização, o Brasil retorna à sua vocação de economia colonial dependente do capitalismo global, priorizando a produção de commodities para a exportação. Soja, milho e carne como principal vetor da economia. O agropop, agroetec, é o slogan da propaganda veiculada por uma poderosa rede de comunicação no Brasil. O agronegócio é responsável pelos desastrosos impactos ambientais, desmatamento, incêndios, mudança climática, crise hídrica, violação das comunidades tradicionais, impacto na agricultura familiar, que é a responsável pela produção de alimentos no Brasil. Trago aqui o próximo slide, nessa matéria, né, publicada no jornal Brasil de Fato, né, Agro é Fogo, incêndios no Brasil estão ligados ao agronegócio. Essa matéria foi publicada devido ao lançamento de um dossiê, né, por esse grupo Agro é Fogo. Então, eu queria fazer uma citação aqui dessa matéria. Nos 44 anos que separam a safra 1976-77, 2020-21, a área plantada de feijão encolheu 35% no Brasil, de 4,9 milhões de hectares para 2,1 milhões de hectares, conforme a série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Em paralelo, a plantação de soja cresceu 5 vezes, ou seja, 460%, de 6,9 milhões de hectares para 38,9 milhões de hectares. A de milho quase dobrou, passando de 11,7 milhões de hectares para 19 milhões. Aqui o próximo slide. Esse, para quem tiver interesse, eu recomendo, né, acessarem esse relatório nesse site. Agro é Fogo, grilagens, desmatamento e incêndios na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Aqui eu trago esse gráfico, né, que vocês podem ver, né, de 1976 a 2020, né? A de feijão é essa linha verde, a de arroz, a linha azul, e como vocês podem ver, nesse declínio ligeiro de 76 a 2020, comparativamente, né, a plantação de soja e de milho vem crescendo aqui, né? A fonte é Conab, publicada numa matéria da BBC Brasil. Aqui um outro gráfico sobre estoques públicos de feijão, né, de 2010 a 2020, como vocês podem ver aqui, um declínio importante. Então, não sei se vocês conseguem imaginar como um Brasil, né, a extensão do Brasil, temos uma população que passa fome. Aqui eu trago uma outra matéria, né, publicado, né, é um canal desse meio de comunicação, Globo Rural, e eu acho bastante interessante que eles tenham publicado isso, né? Municípios de agro têm um IDH menor, né? E aqui eu peço licença para fazer algumas citações dessa matéria. Municípios em que a agropecuária, a atividade principal, tem um menor dos que não agro no Brasil. É o que aponta um estudo encomendado pela agência pública com apoio da União Europeia e pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha só que interessante. O estudo traz Mato Grosso como exemplo de uma região do país que cresceu em decorrência da expansão do agronegócio, mas ainda tem desertos à margem do desenvolvimento. Segundo a pesquisa, a estrutura do latifúndio em monocultura de exportação proporciona contradições, pois ao mesmo tempo alterna municípios que produzem grandes riquezas a partir da soja e do milho e ilhas de pobreza. Mais da metade do PIB, Produto Interno Bruto do Mato Grosso, está apenas em 14 municípios, dos 141 do estado. Hoje, somos os maiores produtores de soja do país, mas importamos frutas e legumes de São Paulo. Poderemos mobilizar a obra de cerca de 100 mil agricultores familiares para suprir essa demanda, afirma Fernando Sampaio, diretor executivo do Comitê Estadual da Estratégia Produzir, Conservar e Incluir. Em seguida, eu trago aqui esse artigo publicado por Nidongo Sambacila. Ele é um economista, né, especializado em desenvolvimento. Esse artigo foi publicado, né,
nesse periódico em 2019. Então, rapidamente, né, eu achei esse artigo interessante, porque o autor ele traz como um exemplo, né, um caso, a situação de Gana, que era autossuficiente na produção de tomate, mas com a abertura forçada do mercado, né, dessa política neoliberal, né, que abriu para importação de tomates, e essa importação, né, levou a quebras rurais locais, né, e que se tornaram, né, trabalhadores, e muitos deles sendo obrigados a emigrar para as plantações, para trabalhar nas plantações de tomate na Itália, né. Há alguns anos, o Brasil vem sofrendo um processo de desindustrialização, um processo de desmonte de privatização das indústrias, das empresas estatais, né. Aqui, apenas para fazer uma breve menção, na década de 1940, no Brasil, né, impulsionado pelo governo da época, né, foram desenvolvidas, né, as indústrias de base, como a siderúrgica Vale do Rio Doce, né. Então essa empresa siderúrgica cumpriu um papel importante no desenvolvimento da infraestrutura, né, no Brasil, mas, sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1997, ela foi usada, apesar dos protestos, né. Em 2015 e em 2019, nós tivemos, né, por conta, né, de quebra das barragens, os 2 maiores desastres ambientais na história do Brasil, né, após a privatização, né, dessa importante companhia, né. Também, né, na década de 1950, tivemos um processo de industrialização, né, com a vinda das empresas automobilísticas multinacionais para a região do ABC, no estado de São Paulo, né. A instalação de empresas atraiu, né, um grande volume de imigrantes que fugiam também da seca do Nordeste, né. Ao período de crescimento econômico e modernização do país, né, da década de 50, se seguiu um período de governos militares, que foi de 1964 a 1985. O mesmo, né, ocorreu em outros países da América Latina. Golpes de Estado movidos após tentativas de nacionalização dos recursos naturais. História da América Latina, desse período turbulento, eu recomendo a leitura As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. É um livro imprescindível para nós compreendermos a história da América Latina. Na segunda metade da década de 1980, novos ventos sopraram na região e alimentaram o processo de redemocratização política. Um movimento chamado Direta Já, para a eleição direta para presidente, né? Mas foi década, né, em 1889, que ocorreu a primeira eleição, né, direta para presidente, né. Foi uma disputa entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Não sei se vocês recordam, mas quem foi o vencedor foi o Fernando Collor de Mello, né. Há uma história interessante a ser contada, né, mas para abreviar, Fernando Collor de Mello sofreu impeachment, ele não concluiu seu mandato, mas é importante dizer que, após esse período, na década de 90, o Brasil passou neoliberais, né, que impactaram todos os setores sociais, inclusive a educação básica, né. Como escreveu Derival Saviani, as políticas sociais foram subordinadas à política econômica. E desde então, nós continuamos lutando contra as, né. O capitalismo neoliberal, eu cito aqui o David Harvey, né, abro aspas, a doutrina política econômica contrária a todas as formas de intervenção ativa do governo, para além de dispositivos de garantia à propriedade privada, das instituições de mercado e da atividade de empreendedores. Fecho aspas, e tem como referências Friedrich von Hayek, que é o conhecido, Ludwig von Mises e o Milton Friedman,
que são ali, né, os ícones dos pensadores neoliberais no Brasil. Dois autores têm me ajudado a compreender o processo de mutação do capitalismo, né? O historiador marxista britânico Eric Hobsbawm, de origem egípcia, e o historiador marxista Francis Horry Peregrine Anderson, mais conhecido como Perry Anderson, que foi editor da New Left Review. E acrescento a essa minha lista, mais recentemente, Nancy Fraser, filósofa da teoria crítica estadunidense, teórica das relações de gênero. E aqui eu apresento as referências, Eric Hobsbawm, principalmente a Era dos Extremos, né, referente ao século XX, e de Perry Anderson, Balanço do Neoliberalismo, publicado nessa coletânea organizada por M. Sader. E o livro, recentemente publicado, né, é uma entrevista, né, uma conversa entre Nancy Fraser e a Rael Yeg, Capitalismo em Debate, uma conversa na teoria crítica. Após a leitura, né, desse trabalho de Nancy Fraser, esse dia entre Nancy Fraser, me abriu, né, por uma questão para retomar estudos de Marx, né, mais especificamente sobre o conceito de acumulação primitiva, né, que eu vou citar mais em breve. Aqui, muito rapidamente, né, eu acho que vale a pena, né, mencionar que o período de maior prosperidade, né, do capitalismo foi o pós-guerra, né, após 1945, segundo Hobsbawm, né, e essa prosperidade, esse desenvolvimento, esse boom econômico, né, não só nos países da Europa, Estados Unidos, mas também os países periféricos, incluindo o Brasil. Lembrando, né, que nós tivemos na década de 1950, né, esse outro período de industrialização. Então, essa prosperidade, né, econômica no mundo, né, segundo Hobsbawm, se deve, né, ao desenvolvimento, alto desenvolvimento tecnológicos, que impactou, né, na produção, na robotização, né, na reestruturação produtiva, né, com o surgimento daquilo que foi conhecido como pós-Fordismo, ou toyotismo também. Essas décadas de prosperidade econômica também ocorreram sob intervenção do Estado na economia, né, e que proporcionou, né, a criação de um estado de bem-estar social, né. O capitalismo neoliberal, segundo Anderson, né, que eu acho que é bastante conhecido aqui, então na década de 70, né, com a crise do petróleo, que afetou o mundo inteiro, né? Os defensores do neoliberalismo, que até então estavam silenciados, né, nesse período de prosperidade, né, essas ideias começam a ressurgir, né, defendendo o Estado mínimo, reformas, privatizações, né, o fim, né, do estado de bem-estar social, desregulamentação dos mercados e a globalização financeira, o que nós temos atualmente. Eu acho que é importante também, né, mencionar um ataque, né, à organização dos trabalhadores, né, e a defesa de uma flexibilização dos contratos de trabalho que resultaram, né, em desemprego estrutural, precarização, né, no Brasil temos chamado de uberização, né, dessa precariedade, né, tal como, né, os trabalhadores, né, de aplicativo, de motoristas, e o que geram uma instabilidade. Bom, aqui as ideias de Nancy Fraser, né? Ela amplia a noção de capitalismo não só como um sistema econômico, né, mas uma ordem social institucionalizada, né? Então, como a importância de uma esfera não econômica, né, para a reprodução, né, como condição da reprodução, né, do capitalismo. Mas o que eu destacar é que a exploração é considerada, né, a característica predominante no modo de produção capitalista, mas ela aponta, né, que no capitalismo ainda se manteve a expropriação. E aqui eu vou me agilizar aqui para citar, trazer aqui o capítulo, uma citação, né, sobre a acumulação primitiva presente no Capital, no capítulo 14. Né? A assim chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais do que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. Ele aparece como primitivo, entre aspas, porque constitui a pré-história do capital e do modo de produção que lhe corresponde. Ou seja, para Marx, né, a acumulação primitiva era somente um estágio inicial do capitalismo, né, e que seria posteriormente superado.
Então, trago aqui outras citações aqui de Marx. No momento em que grandes massas humanas são arrancadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários livres, pássaros. Interessante, né, essa referência. A expropriação da base fundiária do produtor rural, do camponês, forma a base de todo o processo. Fecho aspas. Um outro trecho, né? E a história dessa expropriação está inscrita nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo, né? Ele se referindo aqui ao colonialismo, né? Esses métodos baseiam-se, em parte, sobre a mais brutal violência, por exemplo, o sistema colonial. Todos, porém, utilizaram o poder do Estado, a violência concentrada e organizada da sociedade, para ativar arbitrariamente o processo de transformação do modo feudal de produção em capitalista e para abreviar a transição. E esta que é a parte mais conhecida, né? A violência é a parteira de toda a velha sociedade que está prenha de uma nova. Fecho aspas. E ele se refere, nessa fase da acumulação primitiva, matanças e pilhagem como característica, né, do colonialismo como nós conhecemos, né? Eu trago aqui também, né, estou de olho aqui, né, no tempo, vou tentar agilizar, mas eu penso que essas citações são bastante importantes, né? Rosa Luxemburgo, marxista de origem polonesa, né, que ela recupera o conceito de acumulação primitiva em Marx. Então, aqui eu faço a citação. O capital, mesmo em sua plena maturidade, não pode prescindir da existência concomitante de camadas e sociedades não capitalistas. O capital não pode existir sem contar com a presença dos meios de produção e da força de trabalho de toda parte. Para o desenvolvimento pleno de seu movimento, de todas as regiões do globo, uma vez que, de fato, em sua maioria, estas se encontram ligadas às produção pré-capitalistas, que constituem o meio histórico de acumulação do capital. Daí resulta a tendência incontida do capital de apossar-se de todas as terras e sociedades. Fecho aspas. Né? Aqui numa outra citação, o capital utiliza cada vez mais energicamente o militarismo para assimilar, por meio do colonialismo e do imperialismo, os meios de produção e as forças de trabalho dos países e das sociedades não capitalistas, né? Isso, Rosa Luxemburgo, ela escreveu, foi publicado inicialmente em 1913, né? Essa é uma citação que eu trago também, né, do geógrafo David Harvey, mas eu não vou ler por conta do tempo, né? E eu trouxe aqui algumas, não sei se vocês conseguem visualizar, né, recortei algumas matérias atuais, né, sobre a exploração do trabalho escravo, né, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, né, ou de trabalho análogo ao escravo, né? Então, aqui algumas matérias. E vejam só, né, que o Brasil de fato é considerado, né, uma publicação mais progressista, mas essas publicações também estão presentes, né, em matérias, né, em veículos como a BBC, O País, entre outros, né? E como o trabalho escravo, né, os imigrantes, né, os imigrantes que ainda não estão em condições regulares, eles também são utilizados como mão de obra escrava, né? E grandes marcas também, né? Então, essa complexidade, né, do capitalismo, né, não só explorando a mão de obra, mas também como expropriando, né? Aqui é uma citação de Fraser sobre expropriação, né, que vou pular a citação para abreviar a minha apresentação, mas foi a partir da leitura de Fraser que me chamou a atenção, né, para a ideia de expropriação presente ainda no modo de produção capitalista globalizado, né? Como, como no Brasil, né, e o que eu tenho visto em vários países da África, na América Latina, né, grandes empresas, né, elas têm provocado conflitos, né, têm provocado crises políticas, né, para se beneficiarem da exploração dos recursos
né, minerais e naturais. Aqui eu trago uma matéria, né, que saiu nesse periódico. É uma situação bastante dramática de imigrantes, né? Melilla é um território espanhol cravado no norte de Marrocos, né? Que muitos imigrantes, né, atravessando a África, chegam, né, e utilizam esse ponto para tentar a travessia e cruzar ali o mar Mediterrâneo, e muitos perdem a vida nessa travessia, né? As políticas econômicas neoliberais arruinam as economias locais, né, com os modos de produção não capitalistas, e expulsam os trabalhadores de suas terras, que são obrigados a migrar, mas não são aceitos em locais que poderiam ter melhores condições de vida. Ao trabalhador, né, são impostas restrições. O capitalismo neoliberal globalizado se articula com o velho colonialismo, imperialismo e militarismo. Aqui eu trouxe alguns dados, né, das migrações internacionais, segundo a Organização Internacional, né, das Migrações. Rapidamente, né, só para mostrar, né, 2017 e 2019, o crescimento, né, desses fluxos migratórios, e como a globalização, o neoliberalismo, né, ele tem provocado essas migrações em massa. E também, né, provocado conflitos, né, guerras, e também, né, gerado ali, né, forçado muitas pessoas a saírem de suas casas. Então, alguns dados que devem ser de conhecimento aqui de vocês também, né? Aqui, dados da imigração no Brasil. O Brasil, atualmente, né, 213 milhões aproximadamente, né? Nós, mesmo na região, o Brasil não é um país, né, a região na América Latina, né, não é um país com uma porcentagem, né, muito grande de imigrantes, né? Aqui temos dados discrepantes, alguns dados apontam para 800 mil, mais de 800 mil migrantes internacionais, mas também temos registro, segundo o registro da Polícia Federal, né, de 1,5 milhões de imigrantes com registro ativo. Aqui, rapidamente, o mapa do Brasil, né? Aqui é o estado de São Paulo, não sei se vocês conseguem meu mouse aqui, né? O estado de São Paulo é o estado que concentra, né, maior número de imigrantes, né, seguido por Rio de Janeiro, né? E aqui vocês podem ver que ao norte, né, do país, o estado de Roraima, por conta da fronteira, né, com a Venezuela. Ok? Aqui eu trouxe algumas imagens, né? Esta é uma festa típica, né, da comunidade boliviana. Atualmente, a comunidade boliviana, nas migrações atuais, né, a comunidade mais numerosa, né, a apresentação de uma dança folclórica no Memorial da América Latina, né. Aqui foi uma manifestação contra o golpe na Bolívia, na Avenida Paulista, né, e aqui é a Marcha dos Imigrantes, que é realizada anualmente, né. Aqui eu trouxe alguns comentários, mas eu vou pular, são comentários de leitores, comentários xenofóbicos de leitores publicados em matérias de jornal, né? Aqui também, essa é um pouco mais curta, né? Eu vou ler. Esse país, eu sou brasileiro, estou vendo o meu país ser invadido por esses homens-bomba, né? A fala de um homem que agrediu um refugiado no Rio de Janeiro, publicado em 2017. Rapidamente também, aqui, dados da educação básica no Brasil. Nós temos, né, em 2017, 32 milhões de alunos matriculados na educação básica. No Brasil, educação básica, educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio, né? E vocês podem ver que a proporção de alunos, né, com nacionalidade estrangeira é bastante pequena, né? Aqui alguns dados em São Paulo, né? No estado de São Paulo, na educação básica, 26 mil, mais de 26 mil alunos com nacionalidade estrangeira, somente na rede estadual, porque em São Paulo nós temos duas redes, a rede estadual, né, de responsabilidade do governo do estado, e as redes municipais, né. Somente na rede estadual, mais de 11 mil estrangeiros, né. E aqui eu trouxe alguns dados, né, desses 11 mil estrangeiros, né, alunos de nacionalidade estrangeira, quase a metade são de bolivianos, e os alunos de origem angolana representam aqui 4,2%, ou seja, é um número pequeno, né, de número absoluto 508, né? Mas, no entanto, nós vemos aqui de 2014 a 2019 o crescimento dessas matrículas, né?
E o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, eu selecionei aqui as 5 escolas que concentram o maior número de matrículas de alunos angolanos, né, e onde essas escolas estão situadas. Eu trouxe aqui o mapa da cidade de São Paulo, não sei se vocês conseguem visualizar, nessas estrelinhas aqui estão bem pequenas, né. Aqui é a região central e vocês podem ver que São Paulo, o município de São Paulo, tem uma extensa área periférica, né. E esses bairros mais distantes são os bairros mais pobres, como eu vou mostrar a vocês. E as escolas em que há maior número de alunos angolanos e também de outros imigrantes estão situadas nesses bairros periféricos mais distantes. Por que que eu estou trazendo esse dado a vocês, né? Eu entendo que o modo como os imigrantes se instalam, né, na cidade de São Paulo tem a ver com a organização urbana e imobiliária, né? Que na cidade de São Paulo percebemos uma forte especulação imobiliária, principalmente nessa região central, né, e que gera um processo de gentrificação, né? Então eu trouxe alguns dados aqui, né, é um dossiê sobre desigualdade, né, não sei se vocês conseguem, se é possível, né, nesses bairros aqui onde estão situados, nessas escolas, onde moram nesses imigrantes, né, são os bairros também que concentram grande parte da população negra, né, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é composto por pretos e pardos. Então vejam como a população negra ela se instala nos bairros mais distantes de São Paulo, né? Curiosamente, né, a violência racial, de injúria, de racismo, se concentram nos bairros, né, ocorre com maior frequência em bairros centrais, né, esses bairros centrais também concentram, né, um emprego formal, os bairros mais distantes, né, têm menos emprego. A mortalidade infantil também se concentram, né, nos bairros mais periféricos e também, né, a idade, né, média, né, é mais baixa nesses bairros e maior nos bairros mais centrais. Isso foi publicado, né, nesse importante relatório Mapa da Desigualdade, né, que vocês podem acessar, né, um acesso livre pela internet. Eu trouxe aqui rapidamente, né, algumas fotos, né, para mostrar o contraste, né, a desigualdade que se expressa, né, na cidade de São Paulo. Essa é uma foto que eu fiz em 2013 na favela de Paraisópolis, né, é uma das maiores favelas, né, de São Paulo, e aqui ao fundo, né, a favela de Paraisópolis está situada num dos bairros mais pobres de São Paulo, que é o bairro do Morumbi, né, com prédios aqui de alto padrão, né, não sei se vocês conseguem visualizar, né. Aqui, nós temos, né, uma legislação que garante, né, habitação de interesse social, mas, no entanto, grande parte, né, tanto de áreas rurais como de prédios, né, que são ocupados pelos movimentos, né, de trabalhadores sem terra ou de trabalhadores sem teto, esses imóveis, né, rurais e urbanos, eles são ocupados porque eles estão vazios, sem utilidade. E mesmo assim, os proprietários que mantêm esses imóveis para especulação imobiliária, eles pedem, né, reintegração de posse para manter esses imóveis vazios. E aqui uma foto de 2015, né, de uma área que foi ocupada, né, por trabalhadores e que sofreu um violento e humilhante, né, processo de reintegração de posse. É uma situação muito triste. Essa reintegração ela ocorreu num bairro periférico, na zona norte de São Paulo, e aqui outra reintegração de posse num prédio, um prédio público, né, situado na região central, né, de São Paulo. Aqui eu trouxe, né, uma foto, né, como esse processo de especulação imobiliária, né, de gentrificação, né, ocorre não só em São Paulo, mas grandes metrópoles do mundo. Então, esta é uma região, é o Raval, né, em Barcelona, é um bairro bastante estigmatizado, né, em que vive uma população pobre e de imigrantes, né, e, no entanto, há décadas, né, um bairro ali que tem interesse para especulação imobiliária, mas a população local tentando resistir, e aqui uma faixa, né, do movimento de moradores, né. E aqui, só para completar mais dois, né, isso é muito recente, é uma área rural no interior de São Paulo, né, um acampamento
chamado Marielle Vive, em homenagem a Marielle Franco, né, a vereadora, né, que foi assassinada no Rio de Janeiro, crime não solucionado até hoje, né, e esse acampamento, né, que revitalizou, que tornou, né, esse território produtivo, mas corre o risco de despejo, né. Aqui uma outra área, como vocês podem ver, né, é uma área que se tornou produtiva, com produção de alimento orgânico, né, mas que a justiça ali autorizou o despejo. Okay? Aqui rapidamente alguns slides mostrando a concentração de renda no Brasil, né, de desigualdade. Aqui um outro gráfico sobre distribuição de renda, né, que é bastante conhecido, mas traduzindo em números. Né? E além da desigualdade econômica, né, essa desigualdade ela tem cor, ela tem gênero. Eu trago aqui uma matéria publicada no jornal El País, em 1919, né, mostrando dados, né, de desigualdade entre brancos e negros no Brasil. Aqui alguns dados, né, sobre taxa de analfabetismo, de conclusão, né, do ensino médio, mostrando uma desvantagem, né, aos estudantes negros. Né. Okay? Aqui também a desigualdade, né, em termos de rendimento, né? A desigualdade maior de comparada, né, mulher preta ou parda em relação ao homem branco. Né? Aqui, nesse... Bom, aqui também, né, a população negra no Brasil é a principal vítima da violência, né, e da violência policial. Né? Uma foto da Marcha da Consciência Negra de 2019, né, dos movimentos, né, organizados contra o genocídio, né, da população negra, aqui da marcha de 2016, né, aqui uma outra matéria referente ao trabalho escravo, né, em que negros são 82%, aqui alguns dados, e eu termino aqui com essa citação de Fraser, né, eu diria que raça é justamente a marca que distingue os sujeitos da exploração daqueles que dependem da expropriação. Um cartaz, né, que foi apresentado por um imigrante: Haiti, migrar não é crime, racismo é crime. E eu termino, né, com essa foto, né, de um menino, né, venezuelano, que estuda numa escola pública aqui de São Paulo, né, um dos locais onde fiz minha pesquisa, e me chamou bastante atenção, né, ele vestindo o agasalho, né, do Brasil. Então, é isso. Né? Não sei se temos tempo, né, para algumas perguntas. Muito obrigado. Eu finalizo aqui minha apresentação.